ficha de intertextualidade, para lembrar o que eu ia citar. Então, no nosso livrinho, a fichinha está na página 7, mas o texto está tudo na fichinha aí. Como é que eu posso fazer? A mão livre, né? Só para revezar um pouquinho teoria e texto, porque texto é cansativo, né, gente? Então, intertextualidade, a gente tem conceito e os tipos, né? Citação, alusão. E é até legal porque tem uma questão disso, não tem? Nessa bateria que a gente vai fazer agora. Tem mais de uma. É engraçado que as fichas parecem que estão encaixando. A gente vai fazendo, aí tem a questão. E nem era. Dá para ter para pensar nisso tudo que é muita coisa. Bom, o conceito de intertextualidade é o diálogo entre textos. Então, basicamente, o que eu tenho? Um texto secundário tem referências em um texto primário, beleza? Então, um texto secundário tem referências em um texto primário. Então, um texto secundário tem referências em um texto primário. Essa que vai ser a ideia de intertextualidade, é o diálogo entre textos. Então, um texto secundário tem referências em um texto primário e eles por isso se tornam relacionados, né? Por isso que é intertextualidade, relação entre textos. Citação. O que acontece com a citação, gente? Quando eu penso nisso aqui, é a transcrição fiel de um trecho de outro texto. Então, citação numa citação, a gente tem como recursos marcas gráficas e a citação também é chamada de argumento de o quê? Autoridade. Então, eu tenho aqui marcas gráficas, eu vou só baixar aqui para... E também é chamada de argumento de autoridade. Que tipo de marca gráfica que a gente tem na citação, gente? Aspas, travessão. Então, são os recursos que a gente está chamando de marcas gráficas. Alusão. O que é uma alusão? Alusão é uma transcrição fiel ou é uma reescrita? Reescrita, né? Pode ser também referências ou referências. Ou referência a elementos do texto primário, tais como, posso fazer referência autor, título, personagem, ideia específica. Então, isso daqui. Então, reescrita de um trecho do texto ou referências a elementos do texto primário, tais como autor, título, personagem, ideia específica. Então, a alusão não apresenta marcas o quê? Gráficas. Qual que é a diferença da paráfrase
paráfrase para alusão. Aqui você está vendo que é uma referência a um trecho do texto. Quando você faz uma paráfrase, você reescreve o texto. A diferença é que a citação, a alusão e a epígrafe são para partes do texto. Paródia, paráfrase e pastiche são para o texto que todo. Estão entendendo? Então, esse daqui, ó, a gente está falando de citação. Você não cita o texto inteiro, senão você copiou, né? Então, uma parte. A alusão é uma referência também a uma parte. Você faz a reescrita de um trecho ou referência a um elemento do texto. Então, é sempre uma parte, né? E a epígrafe também é uma parte. O que é epígrafe? É uma citação antes de quê, gente? Do início do texto. Então, epígrafe, citação antes do início do texto, que dialoga com o texto pelo sentido, ou pelo menos deveria, né? Porque quando vocês vão fazer um trabalho acadêmico, vocês colocam uma epígrafe lá, que é um versinho que vocês mais gostaram. E às vezes não tem nada a ver. Então, citação antes do início do texto, que dialoga com o texto pelo sentido. Então, o objetivo aqui é dialogar com o texto a partir do sentido. A epígrafe também está se referindo à parte do texto original. Nunca é uma transcrição do texto todo. Então, a citação é uma transcrição fiel, a alusão é uma citação indireta, a alusão também é chamada de citação indireta, não existe isso? A alusão é chamada de citação indireta e a epígrafe é uma citação antes do início do texto que dialoga com o texto pelo sentido. Ou seja, é um fragmento de outro texto que está ali para compor o sentido, unidade de sentido. Então, esses daqui são partes. E os outros três tipos, que é paráfrase, paródia e pastiche, aí a gente faz o texto todo. Então, essa que é a diferença básica. A melhor coisa que inventaram foi esse negócio de celular que tira foto, gente. Melhor que isso, só o gravador do celular. Meu marido fala que não ronca. Toda vez que ele ronca, eu gravo. Não tem condição não, gente. A pessoa ronca a noite toda ao vivo? Não, uai. Ainda acorda e fala assim, eu não ronco. Ah, meu filho, ronca. Ronca sim. Eu vou provar. Não, eu falo assim, é só virar de lado, né? A pessoa virar, ou se não procurar um médico desses do ronco, não é? A pessoa tem uma, como é que fala? Eu acho que a pessoa tem um preconceito com essas coisas. Você ronca, eu devia procurar só dar uma travadinha. Não tem isso, porque tem gente que tem septo, tem um monte de coisa. Eu sempre falo isso, gente, tem como melhorar, mas quem não reconheceu o negócio, dá uma melhorada, né? Tem dia que eu durmo igual uma pedra nem mesmo, mas tem dia que eu não durmo, gente. Se eu estiver roncando, eu não durmo. Não tem condição. Bom, então esses três aqui, na verdade, a gente está falando que em vez de parte vai ser o próprio quê? Texto. Então essa já é uma diferença desses dois grupos, tá vendo? Que um está mais voltado para a parte e o outro está voltado para o texto. O que é a paráfrase? Reescrita de um texto. Então vai manter o texto todo. Reescrita de um texto, mantendo-se seu sentido básico.
paródia, o que acontece? Reescrita de um texto alterando-se o seu sentido básico. Então, reescrita de um texto alterando-se o seu sentido básico. Então, há uma ruptura com os elementos centrais da produção. Então, por exemplo, não tem aquela música lá, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu? Dona Chica admirou o berro que o gato deu. Sua intenção era matar o gato, né? Atirei, mas ele não morreu. Se é mas, quer dizer, queria matar. Dona Chica admirou o berro que o gato deu. Então, quer dizer, ela achou interessante aquele sofrimento agudo do animal, né? Aí você tem uma versão que é uma paródia. Não atire o pau nos animais, porque isso não se faz. Já viram? Isso, já mudou a concepção da música. Isso é uma ruptura no sentido que, básico, você aproveitou a melodia, mas você fez outra letra. Ou seja, você rompeu com toda a ideologia que existia dentro da música. Estão entendendo? Então, na paródia, há uma ruptura com os elementos centrais da produção. Você não aproveita o eixo norteador do texto, que seria o seu sentido básico. Por exemplo, a ideia aqui foi totalmente trocada, né? O sofrimento do animal foi suprimido e se propôs o quê? Uma compaixão, né? Não atire pau no animal, porque isso não se faz, né? E não se faz mesmo, né, gente? Vamos combinar que não é bonito ver bichinho sofrer. Paródia não precisa ter humor. A gente é que acha que toda paródia é humor, porque fica pensando em programas tipo Cacete Planeta. Cacete Planeta eu tô meio velha, né? Nem sei. Gente, sem nenhum, eu só sei assim, vou falar Cacete Planeta, mas assim, esses programas de humor mais recentes. Mas você sabe, onde pega o pânico, não tem pânico, não, Jovem Pan, essas rádios assim, elas vão trabalhar muito essa questão da paródia. Não há, até porque eu não acho tanta graça em determinadas coisas, eu sou péssima para rir de humor de internet, por exemplo. Eu não consigo achar graça, por exemplo, no sofrimento alheio. Vídeo cacetado, pessoa caindo. Eu não vejo a menor graça. De verdade, eu acho assim, um ato de loucura você ficar rindo de uma pessoa que machucou. Né? Então, mas enfim, tem gente que morre de rir. Então não há necessidade de ter humor abalante. Pastice dificilmente vai ser a resposta, tá? Mas pode acontecer, sei lá, dependendo se a prova arrumar um jeitinho lá, pode acontecer. No pastiche, você não copia o texto. Então aqui é reescrita, aqui é reescrita. No pastiche não é reescrita. No pastiche é aproveita-se o estilo do autor. Então, apropria-se Então, apropria-se do estilo do autor, aplicando-se técnicas que remetam a um outro autor. Então, você faz uma cópia do estilo. Pastiche tem a ver com isso aqui, ó. Então, por exemplo, assim, ó, a Maria Rita, ainda que ela não queira, ela reproduz o jeito de cantar de quem? Da Elis Regina. Isso é uma forma de pastiche. O pastiche, ele pode ser usado para crítica. Aí eu posso fazer assim, para crítica, que é uma coisa possível, sátira, que é mais agressivo que o quê? A crítica, ou endosso, que pode aparecer também para o quê? Endossar. Então, por exemplo,
assim, ó, no caso de um programa televisivo que fica imitando um determinado político, é mais crítica ou o quê? Sátira. É isso. O povo não imita direto o Silvio Santos. Vai estar aqui no campo da crítica ou da sátira. E determinada, por exemplo, assim, vamos supor que tem uma banda cover dos Beatles. Não é nem crítica nem sátira. Você está indicando o estilo do autor e a ideia aqui, a finalidade básica é o quê? É endosso. Todo mundo consegue ter essa noção? Sim? Então, essa aqui é a base da intertextualidade. Agora a gente já pode corrigir uma provinha. Nós vamos fazer essa Prefeitura de Maravilhas auxiliar de consultório dentário, que é a literatura o que humaniza. Acharam a prova? Então a gente está aqui, ó, prova. Aí nós estamos no texto A Literatura Humaniza. Pegando os óculos. Então a gente tem lá assim, ó, a literatura humaniza, filosofia, arte e psicanálise podem apontar saídas contra demônios pós-modernos, como depressão, que afetam a juventude. Isso seria uma epígrafe? Não. Por que não? Porque não foi tirado de outro quê? Texto. Vocês entendem que isso aqui é como se fosse um resuminho desse próprio texto. Todo mundo percebe? Aqui, ó, Inês Lemos, olha a referência lá no final. Inês Lemos de novo. Então, isso não é epígrafe, não. O que é essa frase aí? Isso chama lead, né? Tipo um resuminho do texto. Escreve lead, né? Só um resuminho. Então, eu tenho assim, ó, o novo secretário nacional do livro, o Ali Salomão, pretende desenvolver uma paixão nacional pela leitura. Notícia para lá de boa, pois segundo a última pesquisa internacional sobre o tema, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking dos países onde menos se lê. Gente, primeiro lugar no ranking dos países onde menos se lê. Em entrevistas à imprensa, o secretário do livro tem falado de seus projetos para a divulgação da leitura no Brasil. O propósito é usar a leitura como libertação. A ideia é criar o hábito de leitura entre os jovens, pois estamos nos tornando um país cuja população só entende o que ouve e não entende o que lê. Estamos nos tornando, isso não é uma busca de adesão do leitor? E aqui você já está vendo que o texto é predominantemente dissertativo, porque ele já está defendendo uma tese. Estamos nos tornando um país cuja população só entende o que ouve e não entende o que lê. Todo mundo percebe que é um viés dissertativo? O que revela que a presença intelectual da geração audiovisual resume-se à audição. É quando o registro psíquico existe para compreender apenas através do som das palavras, comprometendo a compreensão da leitura. O jovem que não consegue ler hoje será o adulto de amanhã, que também alienado da escrita, se eternizará preso em sua pobreza simbólica. O Ali Salomão sonha com um povo mais bem alimentado, e o certo é mais bem alimentado mesmo. Ela arrasou no texto, a Inês, né, a mulher. Porque com particípio não pode usar melhor, só se usa mais bem. Eu fiquei até arrepentada, esse texto é bem escrito pra lá. Então, com um povo mais bem alimentado, letrado, gostando de livros, mas sem estar oprimido pela leitura. Minha meta é transformar o livro numa carta de alforria. Então, não é oprimido porque você tem que ler porque a escola está te obrigando, que seu pai está te obrigando, mas é uma vontade, né? O livro é uma forma de libertação. A leitura pode se transformar em uma opção profissional. É isso que os jovens precisam saber.
causa a razão da sua vida. Somos uma cultura conectada, mais em máquinas que nos homens. Muitos passam horas envolvidos no computador, navegando na internet ou brincando com o celular. É quando a tecnologia deixa de ser meio e passa a ser um fim. Sem desenvolver a capacidade de reflexão, sem saber elaborar uma frase, de nada vale o computador. É triste ter um celular e não ter grandes ideias para nele se comunicar. Nossa, gente, essa frase eu achei um castigo para as pessoas que não trabalham o cérebro. Acho que os grandes valores hegemônicos ocidentais, como razão, trabalho e conhecimento, sofreram um golpe com a globalização. A sociedade pós-moderna, que exibe alto grau de avanço tecnológico, acabou exercendo um vazio simbólico nas pessoas. E a juventude é o segmento que mais sofre com isso. A tecnologia interfere na noção de tempo e cultura. Tudo se transforma com muita rapidez. A historicidade cedendo lugar à má simultaneidade. É a vida, e a vida é construção, lenta e pausada. O prazer está em acreditar em um sonho perseguido por toda a vida. Os jovens estão famintos de histórias, símbolos e utopias. A arte foi substituída pelo entretenimento. A mídia eletrônica é metáfora da era do vazio. Ela banaliza a vida, o sexo e o amor. Nela, tudo se descaracteriza e perde a densidade. Falta densidade às pessoas atuais e a capacidade de enfrentar os problemas, a dor e o sofrimento. Tudo tem que ser resolvido rapidamente. Se estão chateados, tomam Prozac. As pessoas estão desaprendendo a viver. E os jovens estão aprendendo a morrer. Na droga, no crime e no suicídio. Prevalece a descrença na alegria de viver, que pode estar nos livros, no cinema, no teatro, ou na luta por um grande ideal. Como confirma Hipócrates, a vida é breve, longa é a arte. E longa é a arte porque ela perdura por meio das gerações. Não é essa que é a ideia? Atente para o destaque de cada um dos termos. O propósito é usar a leitura como libertação. Libertação é o mesmo que o quê? Se livrar, alforria. Minha meta é transformar o livro numa carta de alforria. Então, o livro como libertação é sinônimo de carta de o quê? Alforria. O jovem que não consegue ler hoje será o adulto de amanhã, que também é alienado da escrita. Alienado da escrita quer dizer que sabe escrever ou não sabe? Não sabe. Sem desenvolver a capacidade de reflexão, sem saber elaborar uma frase. Sem saber elaborar uma frase quer dizer que não sabe escrever. Bom, 1 é sinônimo da 2 e 3 é sinônimo da 4. É isso que está acontecendo aqui. Os termos destacados nos fragmentos 2 e 4 estabelecem correlação sinonímica com os termos 1 e 3, respectivamente. O 2 com o 1, o 4 com o 3. Verdadeiro. Então, a resposta é a letra A. Essa questão só é meio difícil de interpretar, porque às vezes o menino não vê o respectivamente. Ele acaba lendo o contrário. O que ele está falando é que o trecho 2, respectivamente, está para o 1, assim como o trecho 4, respectivamente, está para o 3. Beleza? Os termos destacados em 1 e 3 não encontram correspondência sinônima em 2 e 4. Falso, né? Apenas o termo destacado em 3 encontra correspondência sinonímica em 4 e apenas o termo destacado em 1 encontra correlação sinonímica em 2. Falso. Então, qual que é a nossa resposta? A. Marque a alternativa que contém o principal objetivo do texto. Bom, o principal objetivo do texto, ele geralmente está associado a duas partes. A introdução e a conclusão. É alguma coisa que no texto eu ressaltei novamente qual pedaço do texto, na conclusão. Se eu ficar em dúvida entre essas partes do texto e tiver que eleger uma como parâmetro, a conclusão é melhor, tá? Porque eu posso começar o meu texto com uma introdução digressiva, falando sobre um assunto secundário para depois entrar no assunto principal. Então, se eu tiver que eleger uma das partes para o objetivo principal, é melhor que eu eleja qual parte do texto? A conclusão, beleza? Então, vamos lá. O objetivo seria divulgar a literatura brasileira como complemento à era tecnológica. Primeiro, você só tem que ler literatura brasileira? Ele está falando de estímulo à leitura.
de estímulo à literatura brasileira. Todo mundo entende que é estímulo à leitura? Bem, informar a respeito da geração que representará o Brasil daqui a 20 anos. Não, ele está falando dos que estão representando o quê? Agora mesmo. Argumentar a favor da criação do hábito do cultivo da leitura entre os jovens. Deve ser essa, né? Ele quer que o jovem passe a ler mais. Criticar o uso excessivo de novas tecnologias. Ô Flávia, eu fiquei em dúvida entre essas duas. Só olha as questões. O título é qual? A literatura, o quê? Humaniza. Beleza? Bom, não, a conclusão pode falar mais, mas vamos pegar outras partes do texto, tá? Ele começa com um argumento de autoridade, falando do Ali Salomão, que é o novo secretário nacional do livro. Não é o argumento de autoridade? Esse argumento é para defender a tese dela. Não é, gente? Olha o início do segundo parágrafo. A leitura pode transformar-se em uma opção profissional. Beleza? Aí, próximo parágrafo, que é o terceiro do texto. O que ele está falando? Somos uma cultura conectada mais com as máquinas do que os homens. Aí ele fala que a gente passa muitas horas onde? No computador, sem saber ler, sem saber desenvolver a capacidade crítica, sem saber refletir ou elaborar uma frase. Não é isso que ele está falando? Aí depois, na conclusão, vai falar assim, ó, a tecnologia interfere na noção de tempo e de cultura. Mas, quando ele está falando disso aqui da tecnologia interfere, o que ele está propondo como solução para esse problema da tecnologia? Que as pessoas façam o quê? Leiam mais ou leiam menos? Olha a solução. Prevalece a descrença na alegria de viver, que pode estar nos livros, no cinema, no teatro, na luta por um grande ideal. Como afirma Hipócrates, a vida é breve, longa é a arte. Então, a solução para esse problema, ela vai ser apontada nos livros. Então, entre as ideias aqui, ó, argumentar a favor da criação do hábito de leitura e cultivo, do hábito e do cultivo da leitura entre os jovens. O objetivo do texto está mais ligado a isso aqui, porque é o que se reitera ao longo do texto. É o que se reitera. E criticar o uso excessivo de novas tecnologias, até critica. Isso acontece no texto, só não é visto como um objetivo principal, né? Mas aparece no texto, com certeza. Então, qual que é a resposta da 2? Letra C. E é uma questão que é muito errada, com certeza. Por favor, não é isso aqui. Né? 3. Quanto à linguagem do texto, pode-se afirmar que há uma mistura entre a correção gramatical e marcas características de estilo. E aí? O texto é mistura, tipo, meio a meio? Não, o texto é mais formal, não é, gente? Características de estilo seria o uso de figura de linguagem. Não são figuras de estilo? Então, o texto utiliza muitas figuras de estilo? Muita metáfora, ironia, nada disso. Privilegia a correção gramatical com nuances de coloquialidade. Essa pode ser? Pode. Predomina a modalidade coloquial, de jeito nenhum. A ênfase de palavras não dicionarizadas, que seriam neologismos. É isso que está acontecendo aí? Não. Então, privilegia a correção gramatical com nuances de coloquialidade. A 3 tem uma resposta à letra B. E características de estilo quer dizer, explorou figuras de linguagem. 4. Considere o fragmento abaixo e assinale a afirmativa incorreta sobre ele. A ideia é criar o hábito da leitura entre os jovens, pois estamos nos tornando um país cuja população só entende o que ouve e não entende o que lê. No aspecto morfossintático, o termo da leitura é designado como locução adjetiva que funciona como adjunto adnominal. Tá? O hábito da leitura. A leitura é que tem o hábito ou você que vai ter o hábito de ler? Tá. Então, aqui, ó, o hábito da leitura. A leitura é que vai ter o hábito ou você que vai ter o hábito? Você vai ter o hábito de o quê? Ler, não é isso? Então, quando ele coloca assim, ó, o
termo da leitura é designado como locução adjetiva. Eu posso falar assim, o hábito da leitura eu posso trocar por um hábito leitor? Possível? Possível. Mas nem muda. Porque aqui, ó, vamos ver se muda o sentido. O hábito da leitura. O hábito de ler seria um hábito que leitor, não é isso? O hábito leitor entre os jovens, ou o hábito de ler entre os jovens. O que ele considerou? Esse da leitura como locução adjetiva, porque ele conseguiria fazer essa substituição por o hábito que leitor. Seria mais ou menos essa ideia. Se eu estivesse fazendo essa prova aqui, eu pularia a letra A e ia ver as outras. Mas dá para acertar. Se você pular e voltar nela depois, dá. Mas por que ele considerou como locução adjetiva? Porque ele substituiu essas duas palavras por um adjetivo, um hábito leitor. Tá? O termo entre, nas 10 classes gramaticais, é compreendido como preposição e enfatiza no texto a ideia de em meio a. Verdadeiro, né? Entre é uma preposição e enfatiza a ideia de em meio a. E quem não decorou as preposições, se ferrou. A conjunção, pois, exprime o sentido de explicação e pode ser substituída por porquê. Não está antes do verbo? Pois estamos. Então, pois antes do verbo dá uma ideia de explicação e pode ser substituída por porquê. O pronome cuja designa uma demonstração, só que cuja não é pronome demonstrativo. Cuja é pronome o quê? Relativo. E pode ser substituído sem alteração pelo termo equivalente onde. Aí você morreu mais ainda. Porque cujo só pode ser usado para indicar posse. E onde só pode ser usado para indicar lugar. Então, se você lesse todas, eu acho que ainda que a letra A não seja a resposta mais bonita do mundo, você conseguiria fazer por eliminação, vendo que a D está mais errada. Cujo é um pronome relativo, não é demonstrativo. Cujo é um pronome que indica posse e não tem sinônimo que perfeito. Onde é um pronome relativo que dá a ideia de lugar. Beleza? Então, 4. Qual que é a resposta que a gente tem que considerar? D. Mesma questão tendo um pouquinho de defeito na letra A, mas dá para você entender que ele quis considerar aí o hábito de leitura, o hábito leitor, tipo como se fosse um adjetivo, né? As questões 5, 7, embasadas no fragmento a seguir, leiam atentamente. Quem lê aprende a falar, a escrever e a pensar. Será que a cultura capitalista teme uma nação que lê? Juventude deve ser sinônimo de idealismo, de utopias. A frase interrogativa da autora Inês Lemos acima sugere que um cidadão leitor seja alienado à realidade nacional. É isso, gente? Quem lê é alienado? Não. Conecta-se ao mundo tecnológico com mais habilidade. Não. Conecta-se com o mundo humano com mais habilidade. Ele fala que a tecnologia está deixando o homem afastado da leitura. Não é isso? Engaja-se na luta por direitos sociais, políticos e econômicos conscientemente. É isso. Quem fala assim, ó, a juventude é sinônimo de idealismo, de utopia. Ou seja, a pessoa vai correr atrás daquilo que é necessário para a mudança acontecer. Então, engaja-se na luta por direitos sociais, políticos e econômicos conscientemente. Valoriza mais o conhecimento do vazio simbólico que o isenta da realidade. Valoriza o vazio simbólico? Não. Então, qual é a resposta da 5? C. A última frase do fragmento, juventude deve ser sinônimo de idealismo, de utopias, apresenta-se com um tipo de argumento contraditório, falso, categórico ou persuasivo. Persuasivo. Por que não é categórico? Por causa do deve. Deve é uma recomendação, não é uma categórica. Se eu falasse juventude, o quê? É sinônimo. Estão vendo a diferença? Categórico é aquilo que você afirma. Se eu colocasse assim, juventude é sinônimo de idealismo, seria um argumento categórico. Mas como eu coloquei uma modalização, deve ser sinônimo, não é uma recomendação? Então é um argumento de caráter persuasivo. Entenderam? Porque no máximo você ficaria entre essas duas, né? Falso, contraditório, não. Mas entenderam por que não é categórico, né? Porque o categórico teria uma ênfase afirmativa. Observe as informações abaixo. Uma paixão nacional pela leitura. Minha meta é transformar o livro numa carta de ocorrência.
parte é a citação de quem? De Hipócrates. Beleza? Aí depois, eu tenho assim, minha meta é transformar o livro numa carta de euforia, uma paixão nacional pela leitura. É a fala de quem? Do Ali Salomão. Então, nos dois casos, a gente tem uma citação textual. E você já sabe o que é pastiche, cópia do estilo, paráfrase reescrita mantendo o sentido básico do texto, e paródia, ruptura com o sentido original do texto. Perfeito? Aí eu tenho, assinale a opção que indica a incorreta correspondência entre o termo em negrito e a informação a que ele se refere no texto. O prazer está em acreditar em um sonho e persegui-lo por toda a vida. Perseguir quem? O sonho. Então, esse lo aí é um pronome anafórico, está retomando o sonho. A mídia eletrônica é a metáfora do vazio. Ela banaliza a vida, o sexo e o amor. Ela, a mídia eletrônica. Pronome anafórico refere-se à mídia eletrônica. A sociedade pós-moderna, que exibe alto grau de avanço tecnológico, quem que exibe? A sociedade pós-moderna. Está retomando o tema precedente? Então, nesse caso aí, o que é um pronome relativo, referindo-se à sociedade pós-moderna. Também é um pronome de natureza anafórica. O jovem que não consegue ler será o adulto de amanhã, que também alienado da escrita, se eternizará. Quem que se eternizará preso em sua pobreza simbólica? O jovem. O jovem que não consegue ler, que será o adulto de amanhã. Essa daqui era até um pouquinho difícil, né? Porque você pensa assim, o jovem será o adulto, mas é ele que se eternizará. E ele se eternizará exatamente nessa postura de jovem, né? De quem não amadurece. Beleza? Então, agora você está na prova de analista em educação e pesquisa em saúde. Esperança, Minas Gerais, né? Então, tem lá assim, ó, genética e comportamento social. A cada ano fico mais parecido com meu pai. Já começou com ares de uma crônica, todo mundo percebe? O uso da primeira pessoa do singular é um traço de subjetividade. Então, a cada ano fico mais parecido com meu pai. A forma de ajeitar os óculos, as manias e os trejeitos com os quais eu implicava, o mesmo gosto de ver a família reunida à mesa, que me tolhia a liberdade dominical na adolescência. Tudo igual, como se fosse destino. Desde que aprendi a escrever, todos diziam que nossas letras eram semelhantes. Observação que me enchia de orgulho, porque eu achava a dele o máximo. Inclinada para a direita, cada palavra escrita num único movimento, todas as letras do mesmo tamanho, traçadas com a mão firme. Então ele achava a letra do pai bonita. Na verdade, é próprio da natureza humana realçar semelhanças entre parentes. No meu caso, sempre as interpretei como simples imitação do menino alfabetizado em contato com o pai que ele admirava. Anos atrás, no entanto, quando vi pela primeira vez a assinatura do pai dele, meu avô, tomei um choque. A letra era quase igual à minha, as maiúsculas desenhadas com as mesmas curvas. Você dirá que meu pai foi influenciado pela caligrafia de meu avô, que assim passou para o neto as mesmas características. Só que meu avô veio da Espanha para o Brasil com 12 anos, sozinho e analfabeto. Nunca foi à escola, aprendeu a escrever por conta própria e morreu quando meu pai tinha 5 anos. Ou seja, quer dizer, ele nunca teve contato com o pai a ponto de aprender a escrever. Se não teve a oportunidade de influenciar o filho, que dirá o neto? Chegamos ao ponto, leitor. Está conversando com o leitor, tá, gente? O velho debate entre os genes e a experiência vivida. Durante anos, os estudiosos se colocaram em posições antagônicas. De um lado, os defensores do determinismo genético, segundo os quais os genes limitariam nosso comportamento
comportamento aos desígnios ditados por eles. No outro, os que consideravam o comportamento humano moldado pela somatória de experiências individuais. Então, ele está falando de dois extremos. Um, que os genes influenciavam de qualquer maneira, e outro, que as suas experiências individuais definiriam as suas reações. A partir dos anos 90, com a explosão da neurogenética, aprendemos que as influências genéticas existem, são fundamentais, mas que os genes interagem com o ambiente de forma muito mais complexa, mutável e imprevisível do que se poderia sonhar nossa vã filosofia de tempos atrás. Diversas décadas de estudo com irmãos gêmeos idênticos, famílias e crianças adotadas demonstraram que cerca de metade de nossas características comportamentais encontram-se sob influência direta da genética. No entanto, procurar um gene responsável pela personalidade extrovertida, pela fluência verbal ou pela facilidade para aprender música é tarefa inglória, ou seja, você não vai conseguir. Os genes que influenciam o comportamento não agem de forma isolada, como os que codificam a proteína responsável pela cor dos olhos azuis. Eles interagem com uma constelação de outros genes, localizados nas proximidades ou em áreas distantes dos cromossomos. Para complicar ainda mais, o impacto do ambiente interfere com a expressão genética de forma tão decisiva que o mesmo acontecimento vivido por dois genes idênticos poderá ativar a expressão de determinados genes num deles e silenciá-lo no outro. Então, ou seja, não existe uma garantia que aquele gene vai ter um efeito X dependendo da pessoa. A convivência social é capaz de introduzir alterações genéticas de longa duração, fenômeno descrito em ratos em 2003. Ratas que lambem, acariciam e amamentam a ninhada têm filhos que respondem com menos ansiedade ao estresse e repetem com suas crias cuidados semelhantes aos recebidos. Ao contrário, os que foram abandonados por suas mães reagem com mais intensidade ao estresse e cuidam menos dos seus filhos. Estudos neurogenéticos realizados com dois grupos de ratos, mal cuidados versus bem cuidados, mostram que a atenção materna induz alterações moleculares nos genes dos filhotes que codificam receptores cerebrais para glucocorticoides, hormônios envolvidos na resposta ao estresse, e estrógeno, hormônio sexual. Começam a ser descritas as primeiras modificações duradouras na história molecular dos genes, causadas por influências sociais e estímulos do ambiente. Então ele está falando assim, aquele comportamento de a mãe cuidar, a mãe rata, tá? Que eu estou falando, a mãe ratinha, cuidar ou não do filho, ele acaba modificando a estrutura do gene. Ou seja, o meio é capaz de mudar a herança genética de uma pessoa, segundo o texto? Sim. Estão entendendo por que ele está falando isso? Porque às vezes o menino fala assim, não, mas não muda o gene. Pelo que ele está falando aqui, muda. Como a gente não é pesquisador, a gente vai acreditar no Drauzio Varela. Tá? Os efeitos da mesma informação social sobre as funções cerebrais que sofrem influência dos genes envolvidos no comportamento diferem de um indivíduo para outro, como as impressões digitais. O conhecimento das bases moleculares do comportamento social permitirá entender melhor distúrbios como depressão, autismo, esquizofrenia e muitos outros. Então, você tem um gene para depressão, mas quer dizer que você vai ter? Pode ter ou não. Depende de como você vai reagir ao meio, né? Aí, a antiga dicotomia entre os genes e o ambiente é coisa do passado. É tão absurda como ouvir a música e discutir se vem do piano ou do pianista. As moléculas que constituem nosso DNA não traçam nosso destino. Então, é só o gene que resolve tudo? Mas, sob a influência dos estímulos ambientais, sofrem arranjos e rearranjos que implicam a incrível diversidade humana. O texto também é muito bom. Eu não sei o que vocês sentem fazendo bloco de texto, não, mas eu adoro. Porque, no fundo, você está se informando. Quando os textos são bons como esse daqui, você acaba ficando atualizado. Cai um tema de redação sobre uma coisa dessa, assim, a influência do meio, a influência genética, você pode citar Drauzio Varela e falar assim, segundo Drauzio Varela, em uma pesquisa recente, realizada com camundongos, né? Ah, mas não vou lembrar, vai. Se você estudar, vai. Observe as afirmativas que se seguem. A partir dos anos 90, com a explosão da neurogenética, aprendemos que as influências genéticas existem, são fundamentais. E aí? O que vocês acham disso aqui?
Tem a ver com o título isso aqui? O que o título está falando desse texto? Genética e comportamento que? Social. Aqui está falando só do gene. Então, fala só do genes. Vocês entenderam qual que é o negócio da questão? Ele estava querendo qual que estava falando dos dois. Começam a ser descritas as primeiras modificações duradouras na estrutura molecular dos genes. Então, tem genes causadas por influências sociais e estímulos do ambiente. Então, tem o fator do comportamento social? Tem os dois. Procurar um gene responsável pela personalidade extrovertida, pela fluência verbal ou pela facilidade para aprender música é tarefa inglória. Está falando só do gene. Não, está falando que procurar o gene é uma tarefa inglória, né? No trecho está falando. Expressa a principal ideia sugerida pelo título, o que se afirma somente em o quê, gente? 2. O que é isso? A relação entre os genes e o comportamento social, que é o que o texto está defendendo. Essa questão ela foi montada de uma maneira inteligente, né? Porque se você ler a 1, fala assim, mas o título fala de gene. Não é isso. O texto do título está apontando para a relação entre o gene e o comportamento. Então, só o item 2 que traz essa relação, né? 2. Marque a afirmação correta. O autor do texto é absolutamente imparcial ao relatar os fatos que compõem a defesa de sua argumentação. Ele é imparcial ou isso aqui é um artigo de opinião? Artigo de opinião. Beleza? Então, imparcial não. O texto privilegia verbos nos tempos passados, configurando uma das características da narrativa. Bom, olha do meio para o verbo, do terceiro parágrafo, tá? É próprio da natureza humana. Todo mundo está vendo que já tem mãe aí? Aí depois, a partir do quarto parágrafo, chegamos ao ponto. O velho debate entre a experiência vivida, o resto, depois que ele narra, que é até o quarto parágrafo, o resto do texto todo vai ter verbo como? No presente e no futuro. Todo mundo percebe que é presente e futuro? Então, esse verbo no passado, ele aparece concentrado nos 4 primeiros parágrafos, que é o trecho que contém uma narrativa. Todo mundo percebe? O texto revela marcas subjetivas do autor quando pleiteia a cumplicidade do leitor em passagens como: você dirá que meu pai foi influenciado pela caligrafia do meu avô. Marcas subjetivas não tem meu avô, não é? E ainda interage com quem? Com o leitor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Existe uma contradição entre as ideias apresentadas no início e na conclusão do quinto parágrafo. Bom, voltou lá no início, chegamos ao ponto. O velho debate entre os genes e a experiência. E no final, o que ele está falando? De outro. Os que consideravam o comportamento humano moldado pela somatória de experiências individuais. Tem uma contradição aí? Não, né, gente? Ele mostrou 2 lados antagônicos, são 2 lados diferentes. É contraditório? Não. É a mesma pessoa que quer as duas. Contraditório é se eu quisesse de um lado os genes e eu mesma quisesse de um lado a questão social. Ele está mostrando assim, de um lado os genes, de outra questão o quê? Social. Então não existe essa contradição. Todo mundo percebe? Qual que é a resposta da 2? Sei. 3. Leia os textos seguintes e assinale o único que extrapola a discussão levantada por Drauzio Varela em seu artigo. Qual que é a discussão do Drauzio Varela? Genes são modificados pelo meio. Ou o comportamento influencia nos genes. Beleza. Também no campo das especulações científicas, uma mutação genética humana natural poderia criar muito mais que aberrações, pessoas com poderes excepcionais. Você está falando de poderes excepcionais? Acho que não, né? Até ridículo uma alternativa dessa. Essa foi boazinha demais. Aí o menino já pensou, mas é porque eu pensei em genes com superpoderes. Tá vendo muito filme, meu filho? Pode falar, né? B. A genética não é um destino, não determina o que você vai ser, ela oferece predisposições. Todos estão sujeitos a influências ambientais. Essa está igualzinho o texto. Essa aqui é uma paráfrase do texto, não é um resumo. Que podem sim mudar a expressão dos genes e fazer com que eles simplesmente não se manifestem. Diz André Ramos, diretor do laboratório
Laboratório de Genética de Comportamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essa daqui está idêntica. A C, você está vendo o meio indefinido no DNA? A ideia aqui foi do desenho, né? O meio indefinido no DNA. A árvore, o homem, né? O meio é o meio social. Que você tem desde golfinho, árvore, né? Cachorrinho, pessoas, interferindo no seu DNA. É o meio geral, né? Meio ambiente e meio social. Tudo. Mas é bom uma questão dessa, porque você vê que também tem questão que é imagética. Você teria que ler essa imagem, né? O homem é multideterminado pelos genes e pelo quê? Pela sociedade, pelo meio. É o somatório de uma interação de fatores, genética, meio, que interagem. E soma-se à interação da herança biológica com o meio, um fator que é particular de cada indivíduo. Qual seja, como ele reage à genética e ao meio. Seria assim, genética mais meio mais subjetividade igual ao meio. Ou seja, você tem que saber o que vai dar. Se você colocar dois gêmeos sujeitos à mesma genética e ao mesmo meio, pode ser que eles respondam de maneira diferente. Por isso que é um traço de subjetividade. Isso não estava no texto do Drauzio Varela? Por exemplo, pode ocorrer de dois irmãos gêmeos criados e educados no mesmo ambiente familiar, tratados da mesma forma, enfim, terem as mesmas condições de meio e serem totalmente diferentes em personalidade e temperamento. Tipo a Ruth e a Raquel, né? Clássico. Mas isso aí faz todo sentido, gente. Eu sempre falo, porque os outros falam assim, ai, teve a mesma mãe e o mesmo pai, mas não é a mesma pessoa. Porque os outros acham que só porque você teve a mesma mãe e o mesmo pai, você tem que ser igual. Não é a mesma pessoa, gente. Então, ser submetido ao mesmo pai e à mesma mãe não quer dizer que as pessoas vão perceber as coisas da mesma maneira. Né? Leia os textos seguintes. Texto 1. Após falar com o fantasma do pai, Hamlet, aí você pensa assim, mudou tudo isso. Pede que os amigos jurem que não contarão a ninguém o que viram. Horácio é um dos amigos. Hamlet. Recebemos-lo então como um estrangeiro. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, que se pode sonhar tua vã filosofia. Jurai de novo, assim Deus vos ajude, por mais que eu me apresente sob um aspecto extravagante, que virou fantasma. Né? Texto 2. Com a explosão da neurogenética, aprendemos que as influências genéticas existem, são fundamentais, mas que os genes interagem com o ambiente de forma muito mais complexa, mutável e imprescindível do que poderia sonhar nossa vã filosofia de tempos atrás. Tá. Então você viu de onde que tirou a ideia do vã filosofia. Porque a alusão, você pode fazer uma alusão a quê, gente? A um pedacinho só. Não é uma ideia específica do texto? Então aqui, ó, no texto 2, a alusão dele é essa ideia da vã filosofia. Do há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Todo mundo entendeu? O autor, usando um procedimento intertextual, evoca intencionalmente a conhecida frase de Shakespeare, que é essa da vã filosofia, e com isso demonstra sua constituição de leitor de literatura. Ou seja, ele demonstra que ele já leu Hamlet, porque não é um autor secundário apropriando-se de algo de um texto primário. Vamos falar a verdade, às vezes ele ouviu, né, e colocou lá, não é isso? Você vai ter que pensar que ele pegou essa referência no texto primário. É o que a intertextualidade do ponto de vista da teoria fala. Apresenta uma paráfrase do texto shakespeariano com o propósito de divulgá-lo entre os leitores do jornal em que está publicado. Claro que não é uma paráfrase, porque não está falando de fantasma e nem de segredo. Todo mundo percebe? Ele usou uma ideia principal ou uma ideia secundária? Secundária. Faz um plágio da frase shakespeariana, que pode ser considerado uma evidência de sua incapacidade criativa, além da atitude antiética. Esse daqui a gente até comentou na aula passada, que é retrasada na verdade, que ele está fazendo uma análise do texto. Ele está chamando o autor de plagiador e falando que o autor não é capaz. Ou seja, na primeira ficha que a gente preencheu, nesse caso aí ele está emitindo um juízo de valor sobre o texto e a alternativa.
toda alternativa que emite um juízo de valor sobre o texto, ela por si só está errada. Todo mundo consegue entender o que é um juízo de valor? Cria uma paródia do texto do dramaturgo inglês, imitando-o por meio do discurso apologético e sentimental. Não, né? Até porque o discurso do segundo texto não é um discurso apologético e sentimental. O discurso do segundo texto é um discurso como, gente, científico quase, né? Todo mundo consegue perceber? Então a melhor resposta vai ser qual? A. 5. Quanto à regência, assinale o enunciado abaixo que não corresponde à expressão é próprio da natureza humana. Bom, vocês entendem que aqui ele está pedindo para você olhar o sentido. É próprio da natureza humana, quer dizer, compete a ela. É próprio no que concerne a natureza humana, mesmo sentido. É próprio pela natureza humana, não é o mesmo sentido. É próprio por causa dela. É próprio à natureza, faz parte dela. É próprio em relação à natureza humana, faz parte dela. Então, qual que é a nossa resposta? B de bola, né? Aqui ele perguntou apenas a questão do sentido. Qual que teria um sentido diferente? 6. Observa o que afirma em relação ao emprego dos sinais de pontuação nos parágrafos indicados e assinale a afirmativa verdadeira. No texto, os dois pontos que se seguem a tomei um choque, terceiro parágrafo, introduzem uma gradação. Então, voltei lá no terceiro parágrafo. Ele está explicando, né? Não, tomei um choque. A letra era igual à minha, as minúsculas desenhadas com as mesmas curvas. Então, gradação é quando você tem uma enumeração crescente ou decrescente. No caso aqui não é uma gradação, introduz uma explicação. Todo mundo conseguindo ver? Os travessões no sexto parágrafo, se substituídos por vírgulas, prejudicam o sentido pretendido. A chance é bem pequena, né? Voltei lá. Com a explosão da neurogenética, se eu substituísse por vírgula, o que aconteceria? Nada. Não prejudica. Por quê? Isso é uma expressão adverbial, né? A partir da neurogenética, com o advento da neurogenética, eu poderia colocar entre vírgulas ou entre o quê? Travessões. Não há diferença alguma. Os parênteses no 11º parágrafo indicam um comentário, uma nota explicativa, além de exercerem uma função metalinguística. Tudo que explica um termo que vem antes, por isso que o dicionário é metalinguístico, né, é chamado de metalinguagem. Então, voltei lá no 11º parágrafo, eu tenho assim, ó, estudos neurogenéticos realizados com 2 grupos de ratos, mal cuidados versus bem cuidados. Não está explicando? E eu tenho mais abaixo, ó, glucocorticoides, aí que dá para ver que é bem metalinguístico mesmo, porque está dando significado. Hormônios envolvidos na resposta ao estresse e estrógeno, hormônio sexual. Não dá para ver que está explicando? Se você já tivesse a ideia de que todo dicionário é metalinguístico, você ia ver que a explicação da palavra remete à metalinguagem. Então, a 11 está certa, né? Aí eu tenho D, as vírgulas, a letra C, que está falando sobre o 11, está certo. Beleza? As vírgulas no 13º parágrafo foram empregadas para fazer sobressair e acentuar o valor significativo das palavras. Bom, quem dá ênfase não é vírgula. Quem dá ênfase é qual o sinal de pontuação? Travessão. Vamos ver para que a gente usou a vírgula aí. O conhecimento das bases moleculares do comportamento social permitirá entender melhor distúrbios como depressão, autismo e esquizofrenia. Enumeração. Então, as vírgulas separam itens de enumeração. Se fosse para dar ênfase, nós usaríamos tradução. E aí nem tem jeito de usar, porque você está separando palavras coordenadas entre si. Então, aí é para enumeração. Então, questão 6, letra qual? C. 7. Assinale a alternativa correta, fazendo uma leitura formal e semântica do fragmento. Diversas décadas
colegas de estudo com irmãos gêmeos idênticos, famílias e crianças adotadas, demonstraram que cerca de metade de nossas características comportamentais encontram-se sob influência direta da genética. No entanto, procurar um gene responsável pela personalidade extrovertida, pela fluência verbal ou pela facilidade para aprender música é tarefa inglória. Aí eu quero saber a correta. Há uma inadequação de concordância em relação ao verbo ser. O que acontece com o verbo ser, gente, para efeitos de concordância? Ele pode concordar com o sujeito ou com quem? Com o predicativo do sujeito. Não existe essa possibilidade mesmo? Mesmo se fosse um sujeito oracional, não tem nenhum problema, né? Então, assim, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. O que é tarefa inglória? Procurar um gene responsável. Aqui ele está no singular. Como eu tenho um sujeito oracional e ainda tenho um predicativo no singular, qual que é a única opção desse verbo? Singular. Nem tem jeito de estar errado. Então, a inadequação de concordância em relação ao verbo ser, falso, né? Ocorre um jogo de oposição que valoriza a mensagem e a relação positiva estabelecida no texto. Qual que é o jogo de oposição, gente? No entanto, você viu aí, oposição? Então, isso tem. Oposição do tempo. Beleza? Aí fui ler as outras, porque a oposição já teve. Toda a construção textual apresenta problemas, pois se transgride a norma culta. Não, né, gente? Toda a construção não. Observa-se um equívoco no emprego do conector, no entanto, depois do sinal de pontuação. Não, no entanto, pode começar a frase, pode? Principalmente se ele vier seguido de dito. Então, nenhum erro nesse sentido. Qual vai ser a nossa resposta? B, de bom continuar estudando. 8. Na frase, aprendemos que as influências genéticas existem, mas que os genes, o termo sublinhado pode ser substituído por outro equivalente. Está sublinhado aí é um mais, né? Mas que os genes, o que vai acontecer com esse mas aí? Equivalente a qual outro? Com tudo, né? Portanto, é conclusivo. O pois nessa posição seria explicativo, o logo conclusivo, o mas e o contudo são conectores de que tipo? Adversativos. Não é isso? Então, o mas e o contudo adversativos. 9. Observe. Tudo igual como se fosse destino. O termo sublinhado tem a função de. Então, tudo igual como se fosse destino, ampliar a ideia anterior. Só uma dica. Lembra que existe um negócio chamado aposto que? Resumitivo. Então, falar ampliar, cuidado, né? Explicar a tese apresentada anteriormente, resumir o contexto que? Gradativo. Deve ser isso, não é? Resumir o contexto gradativo. Adicionar reflexões sobre o tema. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar assim, amor, amizade, carinho, tudo é importante na vida do ser humano. Esse tudo não tem por objetivo ampliar, tem por objetivo resumir a enumeração que foi apresentada, o que? Anteriormente. O nome dele é aposto resumitivo. Lembram disso? Aqui só acerta quem sabia gramática, porque senão você vai falar ampliar. Não é? 10. Fazendo um paralelo entre o primeiro parágrafo do texto e o último, pode-se afirmar que há uma antítese, pois, segundo a tese defendida pelo autor, o meio não influencia o comportamento do ser humano. Tem uma antítese, gente? Não. Uma confirmação sobre a influência das moléculas sobre as atitudes humanas. Não, ele não fala dessa influência, é o contrário. Ele está falando da influência das atitudes humanas sobre as moléculas, sobre os genes. Um distanciamento do que foi apresentado no primeiro parágrafo e a tese defendida no final do texto. Não, elas convergem, né? Uma conciliação das ideias finais, pois elas justificam, expressão que finaliza o primeiro parágrafo. Mas voltou lá para conferir o que finaliza o primeiro. Tudo igual, como se fosse destino. Flávia, foi isso que eu não gostei. Tá, deixa eu te explicar. Como se fosse, quer dizer que é destino ou não é? Não é. Todo mundo percebeu? Como se fosse. Parece que é, mas na verdade